Jack the Ripper. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever. A sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal na plataforma. É um nome dado a um assassino em série que atuou na cidade de Londres, na Inglaterra, em 1888. Ele é conhecido por ter assas brutalmente pelo menos 5 mulheres na região de Whitechapel, um bairro pobre superlotado da cidade. Os assas começaram em 31 de agosto de 1888, quando uma mulher chamada Mary Nichols foi encontrada morta em uma rua de Whitechapel. Seu corpo estava mutido de forma brutal, com ferimentos na garganta e no abdômen. Pouco mais de uma semana depois, em 8 de setembro, outra mulher, Annie Chapman, foi encontrada morta em um quintal próximo. Novamente, seu corpo foi mutido de maneira similar ao de Mary Nichols. Os crimes continuaram ao longo do mês de setembro, com outras 3 mulheres sendo mortas de maneira semelhante. O assas nunca foi identificado ou capturado, apesar de uma intensa investigação policial e de uma série de suspeitos terem sido detidos e interrogados. O caso do Jack, o Estripador, atraiu uma grande atenção da mídia da época e se tornou um dos casos mais famosos e estudados da história da criminologia. Várias teorias foram elaboradas sobre a identidade do assas, incluindo a possibilidade de que ele fosse um médico ou um aristocrata, mas até hoje, sua identidade permanece desconhecida. Os assas de Jack, o Estripador, deixaram uma marca na história de Londres e inspiraram inúmeras obras de ficção e investigação criminal. O caso continua sendo estudado por pesquisadores entusiastas de crimes verdadeiros em todo o mundo, com a esperança de um dia desvendar o mistério da identidade do assas. Os assas de Jack, o Estripador, aconteceram em um momento em que a cidade de Londres passava por mudanças sociais e econômicas significativas. Whitechapel era uma região pobre e superlotada, onde muitas pessoas viviam em condições precárias. O assas das mulheres foi visto como um reflexo das tensões sociais e do aumento da criminalidade na cidade. As vítimas de Jack, o Estripador, eram mulheres que trabalhavam com seu corpo ou que estavam em situação de pobreza extrema. Todas foram encontradas mortas em ruas ou quintais de Whitechapel, com cortes na garganta e no abdômen. O assassino era conhecido por sua brutalidade, deixando a cena do crime em um estado terrível. A investigação policial do caso foi liderada pelo inspetor-chefe da Scotland Yard, Frederick Aberline, que conduziu uma série de entrevistas com testemunhas e suspeitos. Vários homens foram presos e interrogados, mas nenhum deles foi considerado culpado. O caso do Jack, o Estripador, ficou conhecido por sua falta de solução, apesar dos esforços da polícia e de outras autoridades. O caso mais famoso de Jack, o Estripador, foi o de Mary Jane Kelly, que foi encontrada morta em seu quarto em 9 de novembro de 1888. O corpo de Mary Jane foi encontrado em um estado terrível, com partes do corpo completamente desfiguradas. Esse crime chocou a cidade de Londres e levou a uma intensificação dos esforços policiais para encontrar o assassino. O caso do Jack, o Estripador, gerou muita controvérsia na época e ainda é objeto de muita discussão e debate. Algumas teorias sugerem que o autor era um membro da realeza, um médico ou um lunático. Outros sugerem que ele pode ter sido um estrangeiro ou um marinheiro que desembarcou em Londres durante a época dos fatos. Embora a identidade continue desconhecida, o caso do Jack, o Estripador, teve um impacto significativo na história da criminologia e inspirou muitas investigações criminais e obras de ficção. Até hoje, o caso continua a intrigar as pessoas e muitos pesquisadores continuam a tentar desvendar o mistério de quem era o assassino por trás desses crimes terríveis. Existem algumas teorias que sugerem que um membro da realeza britânica poderia ser Jack, o Estripador. Essa teoria tem suas raízes em relatos da época que indicavam que os crimes das mulheres em Whitechapel foi muito bem planejado e executado com um alto grau de habilidade. O principal suspeito da teoria do envolvimento da realeza é o príncipe Alberto Vitor, neto da rainha Vitória II na linha de sucessão ao trono britânico. Acredita-se que ele tenha tido um relacionamento com uma das vítimas, Anne Croke, e que sua família tenha tentado encobrir seu envolvimento nos assassinatos. No entanto, a teoria do envolvimento do príncipe Alberto Vitor no caso do Jack, o Estripador, é amplamente considerada como improvável. Não há nenhuma evidência concreta que comprove seu envolvimento e muitos especialistas argumentam que a teoria é baseada em rumores infundados e especulações. Além disso, a teoria é frequentemente criticada por ser baseada em estereótipos sobre a realeza britânica e sobre a condição social das vítimas do assassinato. A ideia de que um príncipe da realeza poderia ser o assassino em série mais notório da história da Inglaterra é um tanto difícil de aceitar, o que aumenta a especulação e mistério em torno do caso do Jack, o Estripador,